Na primeira cena do blusão, um menino anda sobre um tropo apertado dentro de sua mente, enquanto lembranças traumáticas invadem seu pesadelo. Quando ele foi rejeitado por ser quem era na escola, por não ter ninguém para cuidar dele ou por sua aparência estranha, seus olhos e cabelos enojaram a sociedade. Esse isolamento levou o jovem às profundezas mais sombrias de seu sofrimento. Quando finalmente acorda, sente raiva como consequência desse isolamento. No bairro comercial de Tampa, crianças brincam alegremente nas ruas em uma agradável manhã, enquanto o jovem rejeitado filosofa sozinho, pensando que só se preocupa com os mais fortes e nunca com os fracos. Em uma rua tranquila, um grupo de covardes cerca uma garota, ameaçando quebrar os ovos que ela comprou na cara do líder se eles não saírem logo. Mas ela não fará isso porque é um desperdício de comida. O líder dos valentões zomba do fato de ela gostar de garotas fortes, enquanto agarra o pulso da garota que tenta ir embora. Enquanto isso, o jovem rejeitado reflete que caras que são fracos, mas pensam que são fortes, são os mais desprezíveis. Logo, encontra um bando desses caras e pede para eles pararem de incomodar a garota. O garoto mais alto não gosta da intrusão e tenta dar um soco nele, mas o jovem de olhos estranhos demonstra o nojo que sente por valentões desse tipo e acaba com uma gangue inteira num piscar de olhos. Não satisfeito com a surra, ele agarra o líder pelo colarinho e diz para ele nunca esquecer seu nome, depois diz que ele é Haruga Sakura do Furan High School, aquele que os fracos devem evitar e os fortes devem procurar. Com o problema resolvido, Sakura se afasta como se nada tivesse acontecido. Então, a garota que foi salva vai atrás dele e agradece pela ajuda. Estranhamente, Sakura demora alguns segundos para perceber que está falando com ele e perde a cabeça, dizendo que salvá-la não era sua intenção, mostrando sua falta de habilidade social. Confusa, a garota pergunta se ele está com fome. Ele recusa, porém, na cena seguinte, ele acaba sendo levado para a lanchonete onde a garota trabalha e conhecendo um pouco mais sobre ela. Ele descobre que ela é de fora da cidade e comenta que é raro ver pessoas se mudando para esta cidade. Até recentemente, este lugar tinha uma reputação de constantes brigas de gangues e crime organizado, então não era exatamente um destino para o qual as pessoas queriam se mudar. Na verdade, ela mesma, que se apresenta como Tabana Kotoha, não nasceu nesta cidade. Durante essa conversa, Sakura se pergunta por que essa garota está sendo tão amigável com ele, já que ele está acostumado a ser temido pelos outros, principalmente depois de espancar 5 caras na sua frente. Vendo que o cara estava perdido em pensamentos, Kotoha sugere que ele experimente os omas e, ao provar o prato, foi amor à primeira mordida. Embora Sakura tenha ficado decepcionado ao descobrir que eles não entregam comida em casa, baixando a guarda, a garota traz à tona sua aparência, perguntando se ele usa lentes de contato coloridas ou tinge o cabelo. Sakura imediatamente franze a testa, mas Kotoha descaradamente examina seu estranho olho de mármore de perto. Sakura recua do avanço e desafia a garota para uma briga, porque as pessoas sempre zombam de sua aparência. Porém, Kotoha gosta do visual de Sakura e lembra, com um gesto de mão, que uma vez ela viu um garoto com cabelos muito diferentes. Sakura enfatiza que a aparência não importa em uma luta e é por isso que ele se juntou a Furan, onde os mais fracos e poderosos residem nas guerras diárias de facções que defendem a lei da selva. Seja no Natal ou no Dia Internacional da Paz, está sempre tudo em briga em Furan, e é aí que Sakura pretende chegar ao topo. Kotoha comenta que o cara está falando duro, mas ele a corrige, dizendo que é exatamente o oposto. Um monte de degenerados em uma batalha sem fim para coroar o pior do pior. A garota admite que o jovem é dedicado e deve estar ansioso para começar a estudar, já que ele já está uniformizado, apesar das aulas só começarem amanhã. Sakura fica indignado com a compreensão patética da garota abençoada sobre a natureza real do ensino médio. Então, ele pede a ela para resolver as coisas lá fora. No entanto, o amigável Sr. Yama interrompe a birra do garoto e agradece a Kotoha pela refeição, enquanto ele se dirige para a saída. Sakura tem a decência de entregar um pacote que o velho havia esquecido. Como recompensa, o velho deixou alguns doces para o jovem, porque aquela sacola era um presente para seu neto. Mas os traumas de Sakura o impedem de entender por que alguém seria gentil com um garoto estranho vestindo um uniforme de delinquente.
só para mostrar o sofrimento que ele passa quando Sakura tirou uma carteira do bolso de um cara para ensiná-lo a ter mais cuidado, ele foi injustamente acusado de roubo. Por essas e outras razões, Kotoha acredita que Sakura fez a escolha certa ao escolher Furan, mas ela tem certeza que ele nunca chegará ao topo e ainda acha que ele tem que esquecer isso, ou ninguém ali irá levá-lo a sério. Afinal, o garoto está sozinho nessa guerra. Quando eles tocam na ferida de sua solidão, um gatilho é ativado na mente de Sakura e ele começa a se enraivecer, mas Kotoha deixa claro, antes de sair, que ele entenderá do que ela está falando quando encontrar os membros do Furan na rua da loja de bebidas. Na Amusa, uma gangue está causando estragos por todos os lados e os donos do estabelecimento tentam chamar alguém para resolver o problema até que Sakura aparece e percebe que o cara insolente que levou uma surra mais cedo trouxe mais alguns amigos para brincar na rua. Sakura tenta ignorar a turma e atravessar, mas o líder o lembra que não esqueceu o nome Haruka Sakura. Embora o novato Furan forague ao notar o aspecto do cabelo e dos olhos do menino, todos os valentões uniram forças para provocá-lo da maneira que abalou sua vida até este ponto, com ele sempre sendo rejeitado e negado por todos ao seu redor. Enfrentando o desprezo implacável, Sakura desistiu de ser aceita, mas decidiu encontrar algum valor em si mesmo. Enquanto o líder da gangue o lembra que o incidente anterior não ficaria impune, Sakura dá um soco no nariz dele. Mesmo ele sempre tendo certeza que eram outras pessoas que queriam ficar longe dele. Afinal, na mente de Sakura, sua aparência é bizarra. Mas mesmo assim, ele nunca entendeu o que fez para merecer tanta repulsa. Durante sua reflexão, ele dá uma surra em toda a gangue sem misericórdia, consumido pela fúria que corre em suas veias devido aos insultos sofridos. Se perguntando o que diabos estar no topo tem a ver com estar sozinho, principalmente porque só há espaço para um no topo e aquele precisa ser ele mesmo, Haruka Sakura devasta seus inimigos um por um. Alguns dos malfeitores restantes começam a correr, enquanto Kotoha, lavando louça inocentemente, acaba saindo da lanchonete para ver o que está acontecendo e é feita refém pela gangue. O gangster que agarrou a garota lembra que o Furan nunca faz nada quando um rival faz um residente de refém, mas Sakura fica indignada com o fato do homem ter trazido uma faca para a festa. Então, ele o derruba sem hesitar e aconselha a gangue a reconsiderar suas escolhas em relação ao tipo de arma que usam para lutar. Então, o resto deles vai atrás dele. Há muitos oponentes ao mesmo tempo e Sakura sabe que proteger Kotoha em meio a esse caos pode ir para o sul, mas ele não sabe por que a está protegendo, já que não ganha nada com isso. Além disso, um dos oponentes pega a faca do chão e corta o tornozelo do protagonista, deixando-o cada vez mais encurralado pela força do inimigo até que um gangster se prepara para acertar o garoto com seu taco de beisebol. Porém, bem a tempo, um membro do Furan agradece ao primeiro novato pela ajuda e pede a Kotoha para não contar a ninguém que ela estava em perigo. Então, esse homem derruba o inimigo com um bastão e pede à turma para não provocar esse tipo de problema na cidade, enquanto mais 3 membros do Furan se aproximam da comoção. O Furan, que acabou de chegar para a briga, fica frustrado com a falta de gente na gangue adversária, enquanto os inimigos percebem que quem está na frente deles é Haraji, um temido lutador do Furan. Ainda assim, eles sentem que podem ganhar vantagem. Então, eles vão atrás de seus oponentes. O líder do Furan, Haraji, instrui Matsumoto com seu moicano, Kaji com seus fones de ouvido e Yanagi com seu corte de cabelo estilo militar para espancar a gangue inimiga. No meio da briga, Sakura está prestes a ser atingida por um dos oponentes e não consegue reagir por causa de seu tornozelo machucado, mas Haraji evita o pior e manda o novato correr se não for lutar. Sakura fica irritada e diz que aquele era seu oponente, mas Haraji deixa claro que não conseguirá proteger ninguém que esteja no fogo cruzado. Nesse momento, os moradores se reúnem nas janelas e varandas dos prédios, torcendo com entusiasmo como se estivessem no Coliseu da Roma Antiga. Sakura não entende o que está acontecendo, então Kotoha lembra como mencionou anteriormente que esta cidade realmente era um esgoto de gangues e hooligans organizados.
mas algo mudou essa realidade e que algo estava acontecendo no ensino médio. Quando chegaram, a primeira coisa que fizeram foi colocar uma placa na entrada da cidade, alertando que quem faz mal aos outros, destrói coisas ou tem maldade em seus corações, será destruído pelo Furan. Inicialmente, eles carregavam o nome de Furan High School, mas com o tempo, os residentes renomearam o grupo para homenagear esses defensores da cidade, os Furan conhecidos como Blusões. À luz disso, Kotoha acha a visão de Sakura deles divertida, pensando que eles eram um bando de malucos violentos. Mas reconhece que eram conhecidos assim até 2 anos atrás, mas agora eles são amados e até necessários, porque a segurança pública da cidade é um verdadeiro lixo. Com essa verificação da realidade, Sakura vê com seus próprios olhos que esses caras, mesmo brigando nas ruas e tendo essa aparência, são amados pelo povo, não rejeitados. Nesse momento, alguns moradores se aproximaram para elogiar o menino também, pois viram como ele se comportou sozinho no início da briga. Uma senhora idosa se preocupa em prestar os primeiros socorros em seu tornozelo machucado e Sakura ameaça surtar novamente diante de toda essa aceitação repentina. Até que Kotoha assume o curativo e o lembra que Sakura está realmente sozinha, mas não por culpa ou intenção sua. Portanto, ela enfatiza que o povo da cidade precisa de pessoas como ele. Sakura responde que não precisa de ninguém, mas a garota questiona por que ele devolveu o presente do Sr. Yama ou até mesmo a protegeu durante toda a luta. A verdade é que Sakura ainda não desistiu dos outros e não precisa. Mas para demonstrar a verdade nesse sentimento, Kotoha pede ao menino que levante a cabeça e olhe nos olhos das pessoas ao redor, pois só assim ele poderá se tornar o que tanto deseja. Finalmente, Sakura aceita o sermão, ainda que de um jeito violento, e afirma que até ele é capaz de ser um delinquente que se faz de super-herói e anda por aí como se fosse o escudo da cidade. Ele desfere mais um chute no rosto do líder adversário, enquanto se pergunta se lá ele consegue finalmente estabelecer alguma conexão genuína, e assim começa a história de um garoto inútil, odiado e que se tornará o herói da cidade. No dia seguinte, Sakura aparece na lanchonete onde Kotoha está agindo como um louco. Então, a garota pergunta se ele está com dor de estômago, até que a SRA. Sata aparece de trás do cara, depois de fazê-lo carregá-la por toda a cidade. Ele diz para ela sair, mas ainda por cima, a senhora não consegue sair de lá sozinha. Sakura ameaça acabar com a velha e, já que ela está farta das birras do jovem, decide sair por conta própria, deixando Sakura ainda mais louca, especialmente porque a SRA. Sata argumentou que não conseguia ficar de pé por causa de sua dor nas costas. Farto disso, ele se vira para fugir, mas Kotoha o surpreende com 2 sanduíches de ovo com frutas da estação, porque hoje é a cerimônia de entrada na escola dele. Então, ela pergunta se ele está animado, mas o garoto ainda está chateado porque saiu cedo para passear e acabou sendo usado como mula de carga. Naquele momento, entra um cara esquisito gritando pelo nome de Kotoha até que ele tropeça na entrada e cai no chão. Seu nome é Morei e, claramente, ele valoriza muito sua aparência estética, tanto que pergunta à amiga o que ela achou do visual dele para a cerimônia. Sakura ressalta que o uniforme ainda tem a etiqueta e o jovem cai de costas tentando encontrar a etiqueta. Com algum esforço, ele também consegue encontrar a etiqueta na calça como um bônus, e Sakura se pergunta como é que um cara como ele acabou em Furan. Morei não deixa passar e responde que nunca viu Sakura antes. Então ele presume que seja de fora da cidade. Sakura confirma a suspeita, mas não tem intenção de discutir mais sobre sua vida, por mais que Morei se aproxime e comente sobre os cabelos e olhos do recém-chegado, perguntando se é tudo devido ao estresse. Kotoha cai na gargalhada e apresenta Sakura a Morei, explicando que ele chegou na cidade ontem. Para o vaidoso, seu nome é Narai Hiro, e ele se pergunta por que alguém de fora viria a esse lugar. Bem, ele avisa que a Furan Academy não é qualquer escola, porque os Furan são heróis da justiça que decidiram lutar pela cidade, ajudando os fracos e destruindo o mal. E todos que ingressam na escola devem carregar essa mesma vontade. Narai, por exemplo, faz parte dela e é reconhecido pelos moradores, mas alguém que ninguém sabe quem é, acabar nesta comunidade não faz muito sentido. Então, sem prestar muita atenção na provocação, Sakura responde que quer estar no topo da escola. Ele concorda um tanto ironicamente que os Furan são de fato como super-heróis e que muitos deles são visivelmente fortes, mas se tornar o mais poderoso entre eles
é algo que o satisfaria. Com uma expressão séria, Morei afirma que isso não é possível, só para depois avisar Sakura que ele ficará careca se insistir em tentar. Kotoha ri novamente e Sakura desafia o cara a ir lá fora. Mas Morei olha o relógio e diz que tem que ir embora agora. Kotoha pergunta se ele não vai tomar seu café da manhã de sempre, mas ele inventa uma desculpa de que só veio mostrar seu visual. Assim, antes de sair, ele anuncia que a partir de hoje também será aliado da justiça. Então, bate a cabeça na porta e vai embora. Kotoha comenta que aquele cara é bem interessante, mas Sakura acha que ele é só um garoto mal-criado que intimida os outros para falar sem parar, e que a Furan deveria ser mais rígida com seus membros. Afinal, as pessoas que só se preocupam com a aparência são do tipo que fogem no momento mais importante, e não há nada mais patético do que isso. Ainda no assunto, Kotoha pergunta se Sakura sabe a cor da fruta do café. Em sua mente, é marrom, mas ela diz que é vermelha e macia como uma cereja. No começo, ela pensou que as frutas eram os feijões vendidos em potes, mas isso é apenas a semente. Em outras palavras, ver algo de um ângulo não significa que você entende sua totalidade, e isso também se aplica a esse julgamento contra Morei. Portanto, Sakura deveria falar com ele e tentar entendê-lo, porque é assim que você realmente conhece uma pessoa. Para praticar a lição, Sakura pergunta se aquele cara é bom de luta, e Kotoha comenta que o cara só se importa com brigar com os outros. Depois de sair do café, Sakura reflete sobre o que sua amiga disse, mas ainda acha que está certo no que disse, independentemente de tudo. Naquele momento, um padeiro oferece um pão fresquinho para o garoto, que não entende o motivo desse gesto. O padeiro explica que os Furan estão sempre ajudando o povo da cidade, então essa seria uma forma de retribuir. Além disso, o padeiro ao lado dele lembra Sakura que ele foi um dos Furan na luta de ontem, e isso envergonha demais o menino para aceitar o pão, mas o padeiro insiste e entrega para ele um saco para ele comer mais tarde. Andando pelas ruas, Sakura percebe que os Furan são realmente reconhecidos pela comunidade e muito respeitados, mas o menino ainda não está acostumado com esse tipo de recepção dos outros. Então, em sua mente, são os outros que agem de forma estranha. Ele não se lembra da conversa com Kotoha novamente, ele se pergunta se ele também não decidiu de antemão que ninguém poderia olhar para ele daquele jeito. De repente, uma garota pede a ajuda de Furan porque em um dos becos da área, Narai foi encurralado por uma gangue. Segundo o líder, ele finalmente estava tendo uma conversa interessante com uma mulher, mas Furan estragou tudo ao interferir. Narai argumenta que a garota não estava interessada, mas a gangue não se importa e sai. Narai agarra o líder pelo colarinho e não o deixa ir. O homem dá uma cotovelada no rosto do menino, enquanto todos ao redor riem de humilhação. Apesar disso, mais uma vez Narai agarra o oponente, recitando o lema sobre eliminar aqueles que machucam os outros e carregam o mal em seus corações. O homem se cansa dessa bobagem e começa a socar Narai para fazê-lo soltar. Mas quando ele estava prestes a desferir o golpe que faria o garoto cair, Sakura chega com um chute voador e joga o cara longe. Narai pergunta por que Sakura está salvando-o, bem como os outros membros da gangue, mas Sakura deixa claro que não suporta fracos que se acham fortes. Então, a gangue ataca o garoto que, num piscar de olhos, derruba todos os inimigos. Narai não consegue acreditar no que acabou de presenciar, e quando Sakura olha diretamente para ele, o membro orgulhoso de Furan engole em seco de medo, enquanto o Salvador estava deixando perguntas negativas se ele está frustrado por ter um companheiro tão fraco na escola. Mas Sakura apenas responde que em todos os lugares sempre haverá alguém que pensa que é mais do que realmente são, e esse tipo de pessoa deveria acordar para evitar constrangimento. Então, Narai conta como ele apanhava frequentemente na academia, até que um dia os membros do Furan o salvaram. Narai pensou que ele ficaria com medo daquele cara, mas Furan foi muito legal com ele. Então o garoto queria ser como um daqueles caras fortes, gentis e prestativos. Naquele momento, Sakura lembra quando disse que quem só se preocupa com a aparência é o primeiro a fugir de uma briga, e obviamente não foi o caso desse garoto. Então, ele conta ao jovem que não adianta chorar mesmo estando fraco, e no final, acrescenta que não é tão patético quanto pensa. Logo, a garota de antes aparece e pergunta como o garoto está, explicando que ela não sabia o que aconteceria quando aquele homem agarrou seu braço.
Então, Narai a salvou. Ela agradece ao garoto e também a Sakura, e como sempre, o garoto estranho fica nervoso e começa a ir embora. Porém, Narai chama o protagonista de volta e aparece com um caderno, perguntando sobre a altura, peso e tipo sanguíneo do tipo de garota que ele gosta. Então ele mede Sakura AOS 5'7" e adivinha que ele pesa cerca de 132 libras. Sakura dá um soco na cabeça do cara e diz para ele parar de ser estranho. Então, Narai explica que ele gosta de coletar dados sobre pessoas que ele acha legais, e então se oferece para realmente mostrar a Sakura à cidade, mostrando as pessoas e lugares que valem a pena ver. Indo para o topo, Narai puxa Sakura pela camisa e o arrasta para a Furan High School. Na chegada, um corredor de cerejeiras ilustra o local ao lado da bandeira da escola, até que um membro desconhecido do Furan dá as boas-vindas aos primeiros recém-chegados. Entretanto, Sakura ainda está comendo pão frio na esquina do beco, porque, segundo ele, brigar o deixa com fome. Narai insiste em ir direto para a escola, e depois de muita insistência, o aluno relutante eventualmente segue seu exemplo, atravessando o corredor das cerejeiras. Narai orgulhosamente apresenta o lugar, e Sakura parece animado e espera encontrar lá dentro pessoas como aquelas que lutaram ao lado dele contra a gangue de ontem. Então, Narai apresenta a lista de nomes divididos por classe e ele fica animado ao ver que está na mesma classe que seu novo amigo, embora o amigo não pareça estar na mesma sintonia. Dando outra olhada na lista, Narai vê que Su e Kira também serão suas colegas de classe, incluindo Sugura, embora ele nunca tenha trocado uma palavrinha com qualquer um deles. Ele acha todos incríveis, porém, Sakura não se importa com quem está em sua turma, então ele se prepara para entrar na escola. Mas antes disso, Narai descobre que ele também dividirá o quarto com alguém não tão agradável. Por esse motivo, ele pede para Sakura ser amiga de todos da turma, sempre mantendo um lindo sorriso no rosto. Afinal, Furan se reúne para proteger o povo da cidade, então não seria estranho encontrar ali um membro que não goste de forasteiros. Levando isso em consideração, Sakura deve primeiro provar que ele não tem intenção de prejudicar a cidade. Porém, em vez de prestar atenção em sua companheira, Sakura estava se esticando porque ele não sabe que tipo de pessoas encontrará neste lugar, então ele precisa estar pronto para qualquer coisa. Diante disso, Narai insiste que a conversa é séria, porque Sakura é um estranho e caso ele faça alguma coisa errada, o Furan inteiro estará contra ele. Porém, Sakura mais uma vez afirma que não se importa em ter inimigos, porque chegará ao topo mesmo depois de brigar. Naquele momento, ele entra na sala de aula com uma pose confiante, e todos os outros alunos olham diretamente para ele com caras nada amigáveis. Narai enlouquece com a situação, mas o clima parece agradar o amigo que o acompanhou até lá. Então, o primeiro aluno da turma se aproxima, chamando Sakura pelo nome, e assim que o protagonista define a base, Narai tenta aliviar o clima e pergunta quem é o querido colega. Assim, o cara educadamente se apresenta como Leonardo DiCaprio, mas mais conhecido como Sui, um estrangeiro que tem um tapa-olho que sela um antigo espírito chinês em seu olho direito. Narai parece interessado na conversa, enquanto Sakura tem certeza de que esse cara está inventando um monte de coisas. De qualquer maneira, Su assume uma expressão muito mais séria e diz que agora é hora de falar sobre isso. Narai acha que o preconceito contra os outsiders está prestes a começar, mas Su dá um tapinha nas costas da nova colega de classe e comenta que ele foi a estrela da briga na avenida ontem. Os alunos ao redor perguntam do que se trata a história, então o membro usando tapa-olho conta que houve uma briga entre Furan e Dicas de Feitiços, onde Haraji apareceu com outros camaradas, mas a primeira a aparecer em cena para proteger a cidade foi Sakura. Essa história atrai todos os estudantes para mais perto do protagonista, que sempre não sabe como lidar com esse tipo de atenção. Mas pelo menos, Narai fica aliviado por ninguém ter visto seu amigo como adversário. Logo, um dos Furan pergunta o que Sakura, que não é da cidade, pretende fazer ali. Então, ele responde que pretende chegar ao topo, e todos olham para ele pasmos. Narai tenta explicar que o cara não quis dizer que
que veio para bater em todo mundo, mas quando Sakura responde, foi exatamente isso que ele quis dizer. Uma mesa cruza a sala, jogada por um aluno que não parece tão receptivo. Sakura fica satisfeito em conhecer um desafiante, mas seu amigo avisa que aquele é Koto Subish, provavelmente o cara mais perigoso dessa turma. Sem cerimônia, Subish avança em direção ao recém-chegado e dá um soco na mesa, que afasta todo mundo, mas seu alvo está intacto e sem perder a pose. Chegamos ao final do recap do anime Windbreaker. Se gostou e quer uma continuação, deixe seu like e inscreva-se no canal. Obrigado!